Olá, que bom ter você aqui. Você vai sair daqui sabendo exatamente o que eu fiz para os meus clientes, onde alguns deles mais que dobraram o faturamento do seu negócio em 2025 e no início de 2026. Mas antes, se você é empresário, tem um negócio ou vende serviço, me responde uma coisa com sinceridade. Quantas vezes você já pensou, eu trabalho muito, mas parece que o meu negócio não sai do lugar? O faturamento sobe um mês, cai no outro mês. Que a equipe não performa como deveria e você sente que está sempre apagando incêndios. E talvez o pior sentimento de todos seja esse, Você sabe que o seu negócio tem potencial, mas alguma coisa não se encaixa. E se eu te falar que isso não acontece por falta de esforço? Na verdade, a maioria dos empresários que estão travados hoje trabalham mais do que deveriam. O problema é outro. E foi depois de anos que percebi um padrão muito claro. Existem empresas que crescem mesmo em crise e existem empresas que ficam paralisadas ou fecham as portas se a crise demorar a passar. E hoje eu quero te mostrar exatamente qual é a diferença entre essas duas empresas. Nos últimos anos, eu trabalhei com diversos empresários. Alguns cresceram muito, outros continuaram estagnados. E depois de observar dezenas de casos, eu percebi uma coisa: empresas não travam por falta de esforço. Empresas, elas travam por falta de estrutura mental e estratégica. Elas não têm clareza, não têm direção, não têm processo comercial, não têm posicionamento claro no mercado e acabam tentando resolver tudo com mais trabalho, mais ideias, mais tentativas e erros. E existe um problema que quase ninguém percebe. Quando chega uma crise, o dinheiro ele não simplesmente desaparece, ele muda de mãos. Foi assim no Covid. Muitas empresas quebraram, enquanto outras cresceram de forma absurda. Agora estamos vivendo um cenário econômico ainda mais desafiador. E novamente o dinheiro vai mudar de mãos. Agora a pergunta é, ele vai sair da sua empresa ou ele vai entrar nela? E foi exatamente tentando responder essa pergunta que eu comecei a observar o que fazia alguns empresários crescerem enquanto outros continuavam travados. E foi assim que nasceu o método que eu vou te apresentar agora. Depois de observar esse padrão durante anos, eu identifiquei 6 pilares que determinam se uma empresa cresce ou se ela fica estagnada. E foi assim que nasceu o método Pilar. O método Pilar é um método simples, mas ele é extremamente poderoso. Ele é baseado em 6 fundamentos, tá? O primeiro é a mentalidade e clareza. A maioria dos empresários, ele vive no modo sobrevivência, sem clareza do que quer, sem metas definidas, sem direção. Nesse pilar, nós trabalhamos clareza mental, visão e objetivos, porque um empresário sem clareza ele não leva a empresa para lugar nenhum. E o nosso segundo pilar é o da direção estratégica. Aqui nós definimos o caminho, quem é o seu público, qual o seu posicionamento, qual é o foco real do seu negócio, porque sem estratégia a empresa só reage, mas com a estratégia certa ela lidera o seu mercado. O nosso terceiro pilar é o pilar da estrutura comercial. Esse é um dos maiores gargalos das empresas, tá? Vendedor sem processo, atendimento improvisado, falta de método de venda. Aqui nós estruturamos o processo comercial para transformar o seu atendimento em faturamento real. E o quarto pilar é o da comunicação e marketing. Aqui entra o posicionamento, a mensagem, conteúdo e a autoridade, porque empresas que não sabem se comunicar, elas acabam ficando invisíveis no seu mercado. E o quinto pilar é o pilar da autoridade local. Muitos empresários são bons, mas ninguém sabe disso. Aqui nós trabalhamos posicionamento e percepção de mercado, para você se tornar referência no seu mercado e vender muito mais. O sexto pilar é o pilar da aceleração. Aqui entra o tráfego e o crescimento, mas atenção, tráfego sem estrutura só acelera o seu caos. E foi aplicando exatamente esses pilares que alguns dos meus clientes tiveram resultados impressionantes. Como é o caso do Cláudio, da minha 9 Sexline, por exemplo. Ele praticamente dobrou o faturamento dele em janeiro e fevereiro de 2026, comparando com o mesmo período do mês de 2025. Temos também a Érica da Lume. Com a nossa ajuda, ela estruturou seu e-commerce, a loja física, o marketing, o posicionamento e quase dobrou o faturamento de 2025, comparando com o ano de 2024. Outro caso aqui foi o do Projeto Mestre do Desmonte, uma mentoria para donos de desmontes automotivos. Com estrutura certa, oferta clara e execução, foram R$120 mil de faturamento em apenas 14 dias. Tudo isso aplicando o mesmo princípio, tá? Eu poderia citar outros diversos casos, mas o que eu quero que você entenda é que você precisa de clareza, estrutura, direção e execução. Clareza, estrutura, direção e execução. Durante muito tempo eu apliquei esse mesmo método apenas para os meus clientes aqui da agência, mas eu percebi uma coisa: existem muitos empresários no mercado com potencial gigantesco,
mas estão completamente perdidos. Empresários bons vendendo menos do que empresários ruins. Isso porque eles não têm clareza, eles estão sem direção, sem estrutura, e nesse momento econômico que estamos vivendo, isso pode ser a diferença entre crescer ou desaparecer. Por isso, eu decidi abrir a mentoria para você, que ainda não faz parte da agência, para ajudar você, empresário, que quer crescer de verdade. A mentoria ela funciona de duas formas. A primeira opção é um programa intensivo de 12 semanas. Aqui nós trabalhamos todos os pilares do método, tá? E a segunda opção é a mentoria recorrente mensal. É onde nós fazemos um acompanhamento contínuo e implementamos junto todas as estratégias. Mas antes de qualquer decisão, eu preciso fazer uma coisa diferente. Antes de você entrar na mentoria, eu faço um diagnóstico gratuito do seu negócio, onde nessa sessão nós utilizamos uma ferramenta chamada Roda da Vida Empresarial. Ela analisa os principais pilares da sua empresa. Ela vai mostrar exatamente onde você está, o que está travando o seu crescimento e o que precisa ser feito. Mesmo que você não entre na mentoria, você já vai sair dessa conversa com muito mais clareza do que você tinha antes. Se você sente que o seu negócio ele tem potencial, mas falta direção, você precisa melhorar sua estrutura, ou você precisa ter mais clareza, clique no botão abaixo, preencha o formulário e solicite o seu diagnóstico gratuito. Talvez essa conversa seja exatamente o que a sua empresa precisa para destravar o próximo nível do seu negócio.